Olá, primeiro período, tudo bem? Bom, estou gravando essa aula que é referente a Humboldt e Ritter. Hatzel vai ficar para depois, embora a aula passada tenha dado o quadro histórico, né, em que surgiram aí os trabalhos de Humboldt e Ritter e também de Hatzel, né, avançando um pouco na história, mas essa aula é especificamente só dos que são considerados fundadores da geografia clássica, que são Humboldt e Ritter. Tá? Eu mandei uma mensagem escrita lá no grupo de WhatsApp de vocês, não sei se vocês entenderam bem, eu queria saber era quem havia desistido, quem não havia, né? Aí só dois responderam, até achei que tinham vários desistido, né? Mas acho que é porque não compreenderam lá, né? A mensagem. Lembrando que essa aula eu queria ter entregue ela na semana passada para auxiliar vocês no trabalho que eu passei, né? Mas ficará para o dia 24 o prazo de entrega do trabalho, 24 de setembro, por conta de eu estar entregando só essa semana a aula para vocês, tá? Eu não consegui gravar ela semana passada, tá bom? Então agora vamos para a aula em si. Bom, então, como eu disse, né, Alexander von Humboldt e o Carl Ritter, eles são considerados pioneiros da geografia clássica, porque antes deles havia apenas uma tradição geográfica, né, de descrição dos lugares, de registro de experiências de viagens, né, assim como descrição da paisagem, da economia, da população, mas não existia uma sistematicidade nos estudos, né? E o grande diferencial desses dois cientistas que surgem aí, trabalhando com a geografia, é dar uma sistematicidade, né? Também se perguntarem e colocarem perspectivas de métodos de análise para a geografia, né? Então, vai no sentido de definição do objeto de estudo da geografia e também de definição do modus operandi, né, de nós trabalharmos, ou seja, o nosso método de análise, né? Como é que o geógrafo vai analisar o espaço. Então, nós estamos utilizando para essa aula aquele texto base que nós já havíamos lido, né, do Antônio Carlos Robert Moraes, Geografia, Pequena História Crítica, e adotei um outro que acho que complementa bem e que também não é tão extenso, que é o do Paul Claval, História da Geografia, dois textos curtos e que são muito bons, né? Embora não sejam tão longos quanto outros, né? Então, essa aula é baseada nos dois e também o trabalho a ser feito, que incluirá aí, além desses dois pesquisadores, Hatzel, né? Ele é com base nesses dois textos. O trabalho pode ser um texto apenas, né? Mas com referências aí depois de vocês terem lido os dois textos base, tá? Bom, nós devemos pensar inicialmente no contexto científico do início do século XIX, né, que é o século no qual nascerão esses dois pesquisadores, né? Então, entre a antiguidade clássica, né, que vai aí do século 8 a.C. até o século 5 depois de Cristo, e o século 18, não houve grandes rupturas técnicas nas sociedades europeias, né? Então passaram-se séculos, milênios,
sem que houvesse uma grande ruptura técnica, né? Então, o trabalho continuava manual, né? As técnicas não tiveram um grande avanço, como nós vamos ver com a Revolução Industrial, né? Que é um marco divisor de fato. Então, a Revolução Industrial, ela começa a aparecer aí em meados do século XVIII, né? Ao lado aí vocês estão vendo o Teilhard de Chardin, que é considerado aí a primeira máquina, né? que vai vir antes dos teares mais modernos, né? E a Revolução Industrial ela começa pelos teares e depois passa para o desenvolvimento de outras máquinas, né? Então tem um período aí, né, 1760 até um período que para alguns historiadores vai a 1820, para outros a 1840, que seria essa formulação da Revolução Industrial. Então aí no início do século XIX, né, 1820, 1840, a Revolução Industrial já está consolidada e em expansão, né, a partir da Inglaterra, mas adentrando aí a Europa e também impactando o restante do mundo. Então, o mundo da produção vai ser profundamente mudado, né? E as ciências elas vão passar a desenvolver um papel acessório nessa produção, né? E esse é um dos motivos de os cientistas, a ciência, as universidades terem um apoio social, político, né, para o seu desenvolvimento. Então, Humboldt e Ritter, eles nascem aí num momento em que está se começando a fortalecer esse papel do cientista na sociedade europeia, né? De outro lado, nós temos também acontecendo na Europa a Revolução Francesa. Ela acontece de 1789 até 1799, né? Depois nós temos o período napoleônico, e a Revolução Francesa vai representar mudanças econômicas e também políticas, filosóficas, religiosas e científicas, né? Porque representa aí um rompimento da estrutura do Estado, que antes estava ancorada na Igreja Católica, né, e que agora busca diferenciar o que é o Estado, né, que deve ser laico, do que é a Igreja, e também a própria independência de pensamento filosófico, a independência do pensamento científico, né? Então, tudo isso ocorre de maneira conjunta, né? Nós precisamos pensar nesses fatos aí como codependentes, né? A Revolução Industrial está acontecendo, a Revolução Francesa também aí nesse período, assim como a unificação alemã, da Itália, e todas as guerras que ocorrem, né, entre esses países europeus, né? E esse é o quadro que nós temos aí, né, em que surgem esses dois grandes nomes da geografia. Temos que pensar nessa conjuntura para poder enxergar esses dois pensadores. Bom, nesse contexto aí, o conhecimento geográfico ele é uma demanda real, né? Ele tem um lugar real, uma importância para o próprio desenvolvimento econômico, né? E a conjuntura política e econômica faz com que essa proposta de trabalho, né, voltada para o conhecimento do espaço, ela tenha o seu lugar. Por quê? Porque nós estamos, nesse momento aí, numa situação de haver grande parte do mundo,
tanto na Europa como fora dela, que é desconhecido em relação à sua estrutura ambiental, física, né, mas também em relação às populações, né, suas diferenciações, seus costumes, sua economia. Então, nós temos um grande mundo desconhecido. E os geógrafos, né, surgem aí dizendo, nós podemos, né, tomar parte aí e relatar, mas não só relatar, né, pensar uma forma de explicar ao mundo como é que acontece a vida das sociedades no espaço. Qual é a movimentação das sociedades no espaço, né? Então, como elas se relacionam com o ambiente, né? Qual a relação do tamanho do território com uma nação que ali está, né? Então, os modos de vida que existem, né, em cada porção do planeta. Então, Humboldt, ele nasce em 1769, Ritter nasce 10 anos depois, e ambos morrem em 1859. Né? Então, um período aí que está pegando a Revolução Francesa, essa consolidação da Revolução Industrial, né? Eles nascem em um mundo que tem um pé na modernidade, né? Porque o divisor da história que é considerado é a Revolução Francesa. Antes dela nós temos a Idade Moderna, depois da Revolução Francesa nós temos a Idade Contemporânea, que nós estamos nela ainda, né? Então, o que acontece com Humboldt e Ritter? Eles nascem num mundo moderno, que tem as suas referências ainda advindas do século XVIII, e eles vivem aí boa parte do século XIX, que tem toda essa renovação, né? No mundo técnico, no mundo político e no mundo científico. Então, suas obras vão, de fato, mostrar que eles estavam nesses dois mundos. Né? Muita coisa da obra de Humboldt e de Ritter são referências do mundo moderno. Muitas outras são, de fato, avanços que se referem ao século XIX já. Então, a geografia surge numa época em que as outras áreas científicas estavam se definindo também, né? Algumas já eram mais antigas, já estavam definidas, né? A matemática, a física, a botânica, né? Já eram consolidadas, né? A geologia. Perspectivas mais especializadas, como essas que vão contribuir para a geografia, né? A geodésia, que estuda o formato da Terra, a geologia, que estuda a composição das rochas, a botânica, né, que estuda a vegetação, meteorologia, que estuda as mudanças de tempo, né, atmosférico, vão se consolidar e, ao mesmo tempo, fornecer elementos para essa geografia que está nascendo, que é uma ciência que já nasce com esse intuito de ser sintética. A geografia se propõe a ser uma ciência que agrega os vários outros conhecimentos científicos no entendimento completo, né, da dinâmica das sociedades no espaço. Né? Então, a perspectiva humana ela é pouco presente na geografia de meados do século XIX. Está errado aqui, né? É 19, está 14 ali. Então, isso reflete, né, toda a influência que as ciências naturais tiveram na geografia. Isso porque as ciências naturais e exatas
elas estavam mais avançadas. E, na verdade, o modelo científico que se tinha era o modelo das ciências exatas, né? Da matemática como sendo um modelo aí para todas as outras ciências, né? E também as ciências relacionadas ao ambiente, né? A botânica, todas essas aí que eu falei, né? Geologia e tal, elas eram ciências mais bem consolidadas, então não havia uma preocupação tão grande em relação à sociedade, né? Inclusive, a sociologia em si é outra ciência tardia, né? No conjunto de ciências que nascem aí no século XIX, né? Uma que estava mais bem desenvolvida era a história, né? A história vem da antiguidade e nesse período ela tinha todo um nome, né? Todo uma consolidação, e nós podemos ver a influência da história nos estudos, sobretudo do Ritter, né? Que vai aí pesquisar civilizações aí desde a antiguidade, né? E relatar como é que essas sociedades, né? Essas civilizações, elas lidaram com o espaço. Bom, vamos entrar então no Humboldt. Eu passei para vocês aí aqueles documentários que são muito bem feitos sobre o Humboldt. O Humboldt teve, né, uma importância muito grande, foi um pesquisador famoso em vida, né, a magnitude do trabalho dele, a importância que teve o trabalho, de fato fez com que desde ele vivo, né, e depois da morte dele, ele tivesse essa relevância, né, até maior que a de Ritter, né. Então, ele é chamado Barão de Humboldt, né, ou seja, ele tinha um título de nobreza e ele é ligado à nobreza também, ele é de uma família nobre aí da Prússia, né, do antigo reino da Prússia, e inicia os estudos universitários em economia. Esses estudos dele na economia vão dar a ele a facilidade de lidar com as estatísticas que depois vão estar muito presentes aí nos seus estudos, né? E que é importante para todos os cientistas, né? Inclusive na geografia nós temos a preocupação de entender o básico da estatística, porque ela é importante muitas vezes para a gente fazer alguns estudos. Humboldt interessa-se então por botânica, também muito por mineralogia e pelo magnetismo terrestre. E esses temas vão estar muito presentes nos seus estudos. Ele vai pesquisar aí, por exemplo, as diversas faixas de vegetação, né, que existem numa montanha, por exemplo, né, de acordo com que a altitude vai aumentando e a temperatura vai abaixando, né, porque quanto mais alto, mais frio, muda-se aí a vegetação daquele lugar. Então, ele reúne tudo isso aí, né. Humboldt era também um admirador da Revolução Francesa, né? Até o texto aí do Claval, que eu passei para vocês, ele reforça isso, né? Assim que morre o pai do Humboldt, ele vai, com a fortuna que ele herdou, se dedicar apenas a essa descoberta científica que estava ali na mente dele, né? Ele queria fazer uma grande pesquisa e queria ver com os olhos, né, o ambiente ao qual ele estaria relatando, né? Diferente do Ritter, que foi um pesquisador com menos recursos para viajar e que foi um pesquisador mais chamado de gabinete, né? Ou seja, ele trabalhava na sala dele sem fazer
as viagens aos locais que ele relatava na pesquisa. Então, Humboldt ele sente a necessidade de ir para a França, né? Ele quer sentir aquilo que estava acontecendo ali na França. Então ele chega ali no finalzinho da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa acaba em 1799, ele chega lá em 1798, tinha 29 anos, e depois de chegar lá, ele viaja por 4 anos para a América Espanhola, passa pelos Estados Unidos também, né? Acompanha ele aí um colega botânico, que é o Aimé Bonpland, e eles vão então para Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, México, Cuba e também passam pelos Estados Unidos, né? Então, essa parte do mundo aí que ele quis estudar. Não só que ele quis, né, mas havia permissão aí da Espanha, né, para que ele fosse viajar por essas colônias, que ainda eram todas colônias, né, espanholas. Bom, e aí depois dessa viagem, Humboldt retorna ao reino da Prússia e ele vai retomar aquela ligação muito próxima que ele tinha com a nobreza, né? Uma proximidade muito grande aí dos reis, tanto do rei Luís Felipe I, como do Frederico Guilherme IV, né? Então, ele vai desenvolver aí serviços de diplomacia e também vai ser conselheiro, né? Sobretudo para o Frederico Guilherme IV, um conselheiro muito próximo, né? Então, de 1830 até 1848, ele vai estar aí muito próximo desses reis. E aí, com mais de 80 anos, é que ele vai iniciar a sua obra magna, né? Ou seja, a principal obra dele, que se chama Cosmos. Então, ele vai... essa obra vai ser publicada aí, né, a partir de 1845 e a última parte é publicada depois da morte dele. Ele morre em 1859, em 1862 é que os editores estão então entregando a última parte desse livro chamado Cosmos, né? Bom, aqui estão algumas características da obra de Humboldt. Ele é considerado um idealista. O idealismo, uma corrente muito forte no século XVIII, uma corrente filosófica, que diz que para se entender a realidade, para se chegar à verdade, deve-se recorrer aí a um mundo mental, espiritual, subjetivo, se distanciando, portanto, né, da prática, do contato prático com a realidade objetiva. Então, isso nós vemos, por um lado, em Humboldt. É claro que ele é um viajante que vai ter contato prático também com a realidade, mas o arcabouço teórico que ele traz está ligado ao idealismo do século XVIII. O Humboldt ele também pode ser considerado romântico. Então, ele tem traços aí do movimento filosófico do romantismo, né? Isso pode ser visto quando ele enxerga a necessidade de se contemplar a paisagem, por exemplo, né? Tendo aí uma base no literato Goethe, para se... que é a base que ele tem para o seu contato com a paisagem, com a natureza, né? Que diz que é necessário um estado de contemplação profunda para que você entenda a essência daquele ambiente, daquela paisagem. Então, isso nós podemos ver em Humboldt também.
Humboldt tem uma complexidade teórica. Então ele busca uma teoria bem totalitária, né? Ele quer fazer uma leitura integral da realidade. E também ele está preocupado em mostrar a harmonia que existe na natureza, que também aí vem dessa influência que ele tem do idealismo e do romantismo, né? A natureza, ela reflete, ela é perfeita por refletir a perfeição do Criador divino, né? Quanto ao procedimento científico, ele utiliza um método comparativo e uma perspectiva histórica, né? Ou seja, ele está preocupado em comparar porções diferentes da Terra, uma região com outra, um continente com outro, e também a perspectiva histórica é que ele quer fazer essa leitura ao longo do tempo. Aí, nesse caso, uma influência do evolucionismo. Ele enxerga a natureza em um movimento evolutivo, um movimento de auto-organização, né? Que está ligado a essa ideia da harmonia da natureza, né? A natureza ela é harmônica e ela tem um movimento ascendente na evolução. Ela melhora a cada etapa. Foco no ambiente natural é o que ele mais se dedica, né? Mas tem alguns trabalhos aí que ele se preocupou com questões sociais, né? Mas não é o forte de Humboldt. Isso vai ser mais forte, né, em Ritter, que vai estudar mais as civilizações. A base que Humboldt tem para fazer seus estudos é muito mais, né, do ambiente natural, ainda que ele tenha feito um estudo de geografia regional, pode-se dizer, né, em relação ao México. Bom, Humboldt também tem uma base aí na descrição das paisagens, né, que é algo da tradição antiga da geografia, né, que chega aí até o século XVIII e que ele mantém também, né, a descrição dos lugares por onde você vai, por onde faz os seus trabalhos de campo. Bom, foi importante, né, a contribuição que ele deu para o estudo da distribuição da vegetação de acordo com a altitude e de acordo com os tipos de solo, né? Então, isso tem uma grande contribuição dele, que outras áreas vão utilizar bastante. Também o uso das isolinhas, né, que foi uma inovação. As isolinhas elas criam regiões homogêneas, né, onde um determinado fenômeno ocorre, separando aí, por exemplo, tipos de vegetação, tipos de clima, né, que existe no espaço. Então, os mapas dele têm muito uso das isolinhas, né, e ele foi um dos que consolidou, né, o uso das isolinhas para os estudos ambientais. Ele criou um conceito que é muito importante para a geografia e para outras ciências, né, e que, segundo Claval, é ele que funda, né, que é o conceito de meio, né, que a gente fala hoje meio ambiente e tal, é meio redundante, né? Se você falar ambiente ou falar meio, né, é a mesma coisa, mas o conceito de meio, né, que está aí um pouco ligado ao nicho ecológico para biologia, né, algo assim. Ou seja, o meio é o local, né, o ambiente ali que forma uma unidade espacial e que você deve compreender todos os elementos que estão ali
é interação. O Humboldt ele é importante para a geografia, nós consideramos ele como um dos fundadores, mas ele contribuiu para muitas outras áreas, né? Isso faz com que, durante a vida do Humboldt e logo após a morte dele, o impacto da obra dele para nós da geografia, para a ciência geográfica, não tenha sido tão grande. Por quê? Ele levou contribuições para diversas áreas. Então, a geografia é uma delas, mas várias outras também, né? Como a geologia, mineralogia, meteorologia, climatologia, a geografia botânica, a oceanografia, hidrologia e geomagnetismo, né? Todas essas áreas aí tiveram, então, contribuições dele. E aí nós entramos agora no Ritter, né? Que seria aí enquanto o Humboldt ele foi meio que o fundador da geografia física, que estuda o ambiente físico mesmo, né? O Ritter, de outro lado, é considerado o fundador da geografia humana, ou seja, ele vai estudar, sobretudo, o comportamento, os modos de vida, os modos de uma nação, uma sociedade lidar com o seu espaço, né? Geografia humana. Então, Ritter, ele nasce 10 anos aí depois do Humboldt, em 1779, e ele não era de família rica, bem diferente do Humboldt, né? Na verdade, ele foi tutor, né, de filhos de nobres, né? Ele, na verdade, o banqueiro que deu um filho a ele para ele educar, né? Porque a educação nessa época era dessa forma, né? Você colocava um sábio ao lado do seu filho e ele ia ensinar, ele ia acompanhar em viagens, ter momentos no dia ali juntos, né, para ensinar diversas coisas, né? Não era como nós temos agora as escolas, né, as universidades, que ainda estavam iniciando as suas fundações, né? Então, Ritter tem uma visão antropocêntrica, né? Então, ele está olhando mais para o humano e ele é o primeiro que fez essa tentativa de sistematizar o que nós chamamos hoje de geografia humana, né? Então, o que é que a geografia deve estudar em relação à sociedade e como ela deve estudar, né? Na infância, o Ritter ele estudou numa escola pestalozziana, né, que segue aí os ensinamentos de Pestalozzi, que tem uma base também em Rousseau, e ele vai se ligar a esse movimento pedagógico baseado no Rousseau, e vai ser, inclusive, diretor de uma escola pestalozziana. Pestalozzi é importante aí para o desenvolvimento da pedagogia, né, do modo de ensinar as crianças. Bom, então, aquele banqueiro, né, vai financiar a formação dele na Universidade de Yale e ele vai ser, então, preceptor, tutor de um filho dele, né? E nisso o Ritter vai ter a oportunidade de viajar aí pelo sul da Europa, né, pela Itália, pelo Mediterrâneo, e isso vai despertar um interesse muito grande do Ritter, né, no estudo dessa parte da Europa e das sociedades que se desenvolveram ali pelo Mediterrâneo na Antiguidade. Ele vai começar o seu projeto de estudo geográfico por essas civilizações aí, né, da Antiguidade. Aos 25 anos, bem jovem,
ele inicia a publicação da Geografia da Europa. E essa publicação vai abrir caminho para ele, para que ele chegue, momentos depois, ao posto de professor universitário em Berlim. Né? Ele vai ocupar uma cátedra de geografia na Universidade de Berlim. Bom, então, entre 1817 e 1859, quando ele morre, ele vai trabalhar na Geografia Geral Comparada, chamada Erdkunde, que trata de uma descrição regional da Terra. Utiliza esse método comparativo, né, para fazer compreender a especificidade de cada país e as orientações de sua história. Né? Então, um método aí ligado à história. Após mais de 40 anos de trabalho, ainda restou inacabada, né? Ele estudou uma pequena parte daquele grande projeto que ele queria pesquisar. Ele tratou então das civilizações do mundo clássico, mas a geografia que ele propunha era para se estudar todas as outras civilizações e como elas se davam com o espaço, como elas utilizavam o ambiente, né, para viver, para transformar o ambiente, né, as influências aí, por exemplo, né, da continentalidade, do acesso aos mares. Bom, a ambição que Ritter confere à geografia é uma das suas principais contribuições. A obra dele meio que complementa a de Humboldt. Não é a contribuição, portanto, do trabalho em si de Ritter que torna ele grande, ainda que seja um trabalho importante, mas é principalmente a definição de geografia que ele traz, né? A geografia, ela tem um objeto, que é estudar o espaço e a relação que a sociedade tem com ele, e também essa sistematização do estudo, né? Uma perspectiva histórica da evolução do ambiente junto com a sociedade, né? E também a sistematicidade em relação a estudar todos os lugares do mundo, todos os espaços, todas as unidades, regiões existentes no mundo. Né? Ritter adota uma visão teleológica da história. Teleológico é quando uma história ela é considerada um fim para ela, de modo que ela está ali fazendo um círculo, né? A narrativa que se cria para explicar explicando aqui esse ponto da história, com olho também no fim dessa história, né? Então, para ele, os povos seguem a via que lhes é traçada pelo Criador, que lhes é imposta, né, pelo meio em que vive. Então, Deus dá às sociedades um determinado ambiente e, de certa forma, Deus está impondo certas condições para o desenvolvimento dessa sociedade que ali está, né? Então, essa é uma visão que Ritter traz, que depois vai acabar sendo criticada, mesmo por quem tem ele como referência, como o Recli, que nós vamos ver mais à frente, por ter essa ligação aí com a religiosidade. Ele é um racionalista e positivista, que vão ser correntes filosóficas aí muito fortes no século XIX, mas ele tem influências muito fortes, né, do idealismo e do romantismo, assim como Humboldt. Né? Então, nós podemos ver nos dois isso. Né? Ao mesmo tempo, eles estão ali com influências de correntes filosóficas do século XVIII e também das novas do século XIX, que vão ser as que
guiam, né, o desenvolvimento científico na idade contemporânea, né? Ele tem uma perspectiva geográfica da história, em que o destino das nações é influenciado pelas condições terrestres e marítimas, pelos sistemas naturais e artificiais de transportes, e Ritter também está atento aos novos avanços técnicos, muito ligado à geografia histórica do século XVIII. Isso vai fazer com que Ritter leia muitos dos trabalhos aí sobre as inovações técnicas em relação aos transportes, por exemplo, né? Ao uso do vapor para navegação, desenvolvimento das máquinas, né? Dos trens, que são coisas que estão acontecendo ali nesse momento aí que ele vive, né? Bom, Humboldt e Ritter, eles então, como eu disse, viveram na mesma época, morreram no mesmo ano, né? Ritter é 10 anos mais jovem. Eles mantinham aí suas correspondências e uma admiração mútua, né? Os dois, quando antes de morrer, tem aí um período na universidade, estão fazendo suas publicações e ambos estão se referindo um ao outro, né, com admiração. Com eles dois, a geografia deixa de ser simplesmente a descrição da diversidade terrestre e passa a compreender sistematicamente a gênese e o desenvolvimento dos processos físicos e o progresso humano. Então, é essa sistematicidade que eles dão à geografia que vai ser o grande diferencial. Os geógrafos, com eles também, aprendem a lidar com a dialética das escalas e vão passar a considerar os fenômenos que condicionam um espaço em um contexto mais vasto. O que seria essa dialética das escalas? É você considerar o local em relação ao global, um espaço, né, mais amplo. Então, você torna aquele espaço relacional, né? Ele, quando você olha para ele para analisar, você está considerando ele dentro de um conjunto maior, que é algo que eles estão inovando em relação à geografia descritiva, que chega aí até o século XVIII, né? Com eles, existe uma preocupação metódica muito mais profunda. Bom, Humboldt e Ritter foram professores universitários, como eu disse, mas as obras deles não tiveram impacto imediato na geografia institucional, já que as cátedras de geografia, né, ou seja, as vagas de professores de geografia, permanecem raras nas universidades. Alguns de seus alunos seguem caminhos teóricos distintos do que eles trilharam. Sobretudo porque, como eu disse, né, eles são dois teóricos que estão muito ligados àquela tradição antiga, fazem avanços, mas a geração que vem depois deles vai avançar muito mais, né? Então, vai se descolar muito do que eles trazem para a geografia, mas eles são, de fato, esses dois grandes fundadores. Em função do entendimento da geografia como sendo uma ciência mais ligada ao meio natural que a economia, os dois pioneiros ignoraram trabalhos de economia espacial sobre a distribuição das atividades humanas no espaço, que seria aí a economia espacial, né? Isso constitui uma limitação, porque nesse momento aí da vida deles, né, sobretudo nas últimas décadas de vida deles, há estudos muito bem desenvolvidos, né, de economistas que estão preocupados com o espaço, ou seja, as redes urbanas que vão se formando na Europa, elas vão ser estudadas pelos economistas espaciais,
problemas em relação à localização das fábricas, né, que vão precisar nesse momento estar próximo da matéria-prima, da mão de obra. Então, isso aí é uma preocupação dos economistas que têm como objeto o espaço. E, sobretudo, Ritter, né, que está aí estudando mais a geografia humana, seria muito bom se ele tivesse considerado esses estudos aí dos economistas espaciais. Mas, infelizmente, ele não considerou, assim como Humboldt. Bom, assim nós encerramos essa aula aqui sobre esses dois pioneiros. Tá? Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Por WhatsApp, por e-mail, fiquem à vontade. E depois eu vou fazer uma aula especificamente sobre o Hatzel, tá bom? Então, um grande abraço a todos.